Olá, tudo bem? Então, nesse momento eu estou trazendo para vocês a construção de uma resenha, a orientação de como elaborar uma resenha. E aí eu queria dividir com vocês do que se trata uma resenha. A resenha é um material, é um trabalho acadêmico. A resenha também, segundo o dicionário, é uma descrição em detalhes e pormenores. E podemos considerar também a resenha como uma narrativa detalhada de um determinado fato ou determinada situação ou de uma obra. O resultado dessa resenha é o resultado daquilo que aquele que está elaborando a resenha, pensando no acadêmico ou cientista ou o discente, o aluno, ele está trazendo aquilo que ele estudou e resumindo daquilo que ele estudou, fazendo uma síntese daquilo que ele estudou, baseado naquele material que ele está elaborando. Essa resenha pode ser de obra literária, de uma obra artística ou de um acontecimento real. Literária pode ser um livro, o capítulo de um livro, um artigo acadêmico, pode ser também feito de um texto. E pensando em uma obra artística ou cultural, pode ser também uma peça de teatro, uma exposição, um filme ou um documentário. Tem também uma situação, um acontecimento, que vocês poderiam pensar num acontecimento como um jogo de futebol ou uma partida de voleibol. E também eu fazer uma resenha daquilo que eu vi como um assalto ou até mesmo um acidente. Pensando nisso, eu estou trazendo para vocês algumas dicas e orientações em relação ao que está sendo solicitado na resenha crítica. Essa resenha crítica, ela vai estar pensando em finalidade dela, no propósito dela, ela tem o que de vocês, que é a avaliação de vocês, o julgamento de vocês e uma avaliação crítica sobre aquilo. Tem também a proposta do que está sendo solicitado. A finalidade é vocês desenvolverem uma resenha crítica baseada num filme ou um documentário, articulando com o conteúdo. E aí foi sugerido que vocês lessem 2 capítulos. 2 capítulos que estivessem relacionados ao filme ou documentário que vocês irão estudar e assistir. Pensando nisso, eu estou trazendo para vocês um passo a passo como sugestão para que vocês elaborem a resenha de vocês. Lembrando que essa resenha não pode passar de 2 páginas. E também eu vou exigir de vocês as normas da BNT. Então vai ser no Word, de acordo com as normas da BNT. Então, primeiro passo, leitura dos capítulos que foram sugeridos. Pensando nos capítulos que foram sugeridos, vocês vão se apropriar desse conteúdo, desse conhecimento e vão assistir o filme ou documentário. Assistindo o filme ou documentário, vocês já vão ter condições de começar a fazer a relação daquilo que foi lido. E também com um olhar atento aos detalhes do filme ou documentário. Por exemplo, a narrativa, as cenas, os personagens, pontos principais que vocês julguem que sejam relevantes para que vocês possam construir a resenha de vocês. Bom, ao elaborar a resenha, vocês poderiam dividi-las em 3 etapas. Etapa 1 é fazer um resumo, uma síntese daquilo que vocês viram. Então, faça uma síntese daquilo que corresponde àquele filme ou àquele documentário. Aonde aconteceu o filme, o documentário, em que época, e qual foi o propósito, qual o tema central daquela obra, a relação, o contexto social daquela obra, aquilo que você identificou como os personagens principais do filme ou documentário.
levando em consideração todo aquilo que seja para um leitor que não conhece o filme, não conhece o documentário. Então vocês vão fazer uma narrativa daquilo que acontece de forma sintetizada. Segunda etapa, estar no desenvolvimento. Pensando no desenvolvimento, vocês vão apresentar qual e que realidade social que foi percebido por vocês e também destacar as questões sociais apresentadas naquela realidade social e relacionar com as cenas e o conteúdo. Exemplo, vocês destaquem que viu como questão social, o preconceito. O preconceito aconteceu em quais cenas? Você pode apresentar uma ou duas cenas, não passar disso, tá? Mas, professora, foi rico de cenas de preconceito e situações de preconceito no filme. Somente duas, porque você tem que fazer de uma forma sintetizada para que possa atender a exigência de 2 páginas. E aí depois você vai relacionar com outra questão social que você apresentou. Exemplo, violência. E aí você vai apresentar lá as cenas de violência que foram apresentadas, que foram destacadas por vocês. Finalizando essa etapa do desenvolvimento geral, vocês vão para as considerações finais. As considerações finais é o olhar do autor, de vocês, do resenhador. Então, é a crítica, a avaliação crítica, o julgamento, o juízo de valor em que você tenha em relação aos pontos que foram apresentados pelo autor da obra. E também aquilo que vocês conseguiram aprender e conseguiu relacionar, né, de ganho acadêmico em relação à construção daquela resenha e também no filme que foi apresentado. Finalizando as considerações finais, vocês irão fazer a referência bibliográfica, que é obrigatório de acordo com as normas da ABNT, colocando o filme, descrevendo a obra, em que ano é que aconteceu, o título completo, por quem foi feito o filme ou documentário, pensando na produção ou direção, e o link daquele filme. E também os capítulos que foram lidos, pensando no livro, né, os capítulos, e colocar de acordo com as normas da ABNT. Tá ok? Essa é a proposta. Vou disponibilizar também um PowerPoint com também as orientações por escrito e algumas dicas. E bom trabalho para vocês, tá ok? Tchau!